Glória a Deus, irmãos. Boa noite a todos. No nome de Jesus. Vamos orar? Aí vai dando ok ali, o pessoal de Rio do Sul, né? Papanduva, se estão conseguindo assistir lá pelo YouTube. Em nome de Jesus. Não foi? Apareceu? Observa para mim aí como é que tá o som, amor. Para ver se o microfone está captando. Qualquer coisa você vai lá no canal direto, Joyce. Como é que tá, amor, o áudio? Não está saindo o áudio? A imagem já. O áudio não saiu? Não. Mas você está com o celular não. Só uns ajustes. Não? Deixa eu ver. Aí, agora, vê como é que tá. Nada ainda de áudio? Espera que dá um beleza. A pastora Helene também não tá? Então tá. Depois a gente vê direitinho. Tá. Vê se vai sair agora aí. Vai sair o áudio agora? Aleluia. Você vê, né? Testamos no WhatsApp, né? Ficou bonito o áudio, só que não saiu. Depois a gente vai dar uma olhada. Bom, queridos, vamos lá então. Senhor Jesus, nós te agradecemos, obrigado por mais esse encontro, por mais essa oportunidade. Traz paz agora aos nossos corações. Toma o controle, Espírito Santo, desta nossa terceira aula da Escola de Capacitação. Como temos orado desde o primeiro dia de aula, Senhor, nós te pedimos que a glória, a honra e o louvor sejam dados a Ti, e que essa escola de capacitação ministerial, ela glorifique o Teu nome, ela santifique o Teu nome, e que tudo, Senhor, seja feito para a Tua honra e a Tua glória, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Então, boa noite a todos os que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Gustavo Marques, Cristo e o Reino. E o meu canal, pessoal de Papanduva, Rio do Sul. E também pelo canal da igreja aqui de Macaé, Igreja 247-Macaé. Amém? A nossa igreja está chique, tem até canal do YouTube. Amém? Aí divulguem, gente. O nosso canal do YouTube da igreja aqui de Macaé. Amém? Igreja 247-Macaé. Aí fica também o vídeo, sobe depois para o canal. Ele é gravado e depois sobe para o canal. Em nome de Jesus. Vamos lá então, queridos. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 3. Dentro da disciplina A Centralidade de Cristo. E a aula de hoje, o tema dela, né? Nós vamos falar sobre um pouco mais aí sobre o Evangelho da Reconciliação. Então nós vamos aprofundar um pouco mais. Nós vimos na aula anterior, se eu não me engano, nós vimos dessa reconciliação plena. Os 4 níveis de reconciliação, que são muito importantes. Nós temos que viver esses níveis de reconciliação. A reconciliação com Deus, a reconciliação com o cosmos todo, com toda a criação, a reconciliação consigo mesmo, né, conosco mesmo, e a reconciliação com o próximo. Então nós temos que, o desejo de Deus é que vivamos essa reconciliação plena. E aí nós falamos, né? Não adianta a pessoa dizer, eu estou reconciliado com Deus por meio de Cristo, mas a pessoa está
não está reconciliada com alguém, com um irmão, com a mãe, com o pai, com alguém, com qualquer ser humano. Então ela precisa viver a reconciliação plena. Nós falamos um pouco sobre isso. E nós não podemos, irmãos, por que nós falamos isso? Porque nós não podemos normalizar o que é anormal. Nós não podemos normalizar o que não é normal aos olhos de Deus. Então, o anormal para Deus é a pessoa não viver isso. Ela está vivendo, mas ela não está vivendo uma reconciliação plena com Deus. Então, isso é muito importante, penetra todas as áreas da nossa vida. Então, nós não podemos aceitar, porque Deus só reconhece aquilo que Ele normalizou, o normal. E o normal de Deus, Ele só reconhece nesses 4 níveis aí. Amém? Então a gente deu essa dica aí, tá? Então hoje vamos ler os textos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Depois nós vamos ver Colossenses 1, 20 e 21 e Romanos 5, do 5 do versículo 10 e 11. Vamos lá. Aí eu preciso da ajuda de alguém aí também na leitura, amém? Eu vou ler aqui o texto inicial, 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, olha que coisa tremenda, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa forte. O ministério da igreja, ministério da reconciliação. Deus deu esse ministério para nós. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha a mensagem da igreja, uma mensagem de reconciliação. Pegar as pessoas, uma forma de evangelismo. Você precisa se reconciliar com o seu Criador. Por isso que a sua vida está desse jeito. Porque você não está vivendo reconciliação. Então nós vamos ver aqui o que ocasionou essa ruptura, né? Essa separação. O segundo texto, quem lê? Colossenses 1, versículos 20 e 21. Vamos lá, quem se arrisca? Vai, Rodolfo, pastor Rodolfo. Colossenses 1, versículo, isso. Portanto, por meio do Filho de Deus, resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho, na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. 21. Antes vocês estavam longe de Deus, e eram inimigos dele por causa das coisas mais que vocês faziam e pensavam. Que tremendo esse texto, né? Deus, aí a gente já ouviu muito, né? A pessoa falando que, geralmente a gente ouve falando que o homem vai fazer alguma coisa, o homem vai fazer uma aliança com Deus, o homem faz isso. Não, na verdade Deus é que fez tudo, faz e fez tudo. Essa própria reconciliação foi Deus que determinou fazê-la por meio do seu Filho Jesus. Vê que é graça pura de Deus, né, irmãos? É graça pura de Deus. Então, vamos lá. Romanos 5, versículos 10 e 11. Quem lê? Pastora Débora. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Olha só que tremendo, alcançamos a reconciliação. Fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Amém, irmãos? Isso é muito forte. Agora, vamos lá.
primeiro ponto ali. Por que o evangelho é considerado como o evangelho da reconciliação? Né? Esse ministério, o ministério da reconciliação. Então nós vamos ver aqui, irmãos, o primeiro ponto, originalmente, fomos criados em Deus, amém? Unidos a Ele. Gênesis 1, 26 a 28, vamos ler? Gênesis 1, 26 a 28. Pode ler? Pode. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Gênesis 1, 26 a 28. Então, queridos, por que eu coloquei originalmente fomos criados em Deus? Aí um exemplo aqui, um exemplo bem básico. Vamos fazer aí na criação, tudo foi criado e colocado no seu devido lugar. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Se você tira um peixe da água, ele dura pouco tempo fora da água. Originalmente, o peixe, a criação de Deus, o peixe foi criado para a água. Tira ele da água, ele morre. Então, originalmente, Jesus, ele veio fazer o quê? Ele veio nos levar de volta para casa. Amém? Ele é aquele que desceu do céu e veio nos levar de volta para casa. Ele é a ponte, ele é o caminho. Alguém leia para mim aí, João 14, todo mundo já sabe, de olho fechado, até dormindo, 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, alguém leia Hebreus 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia ou coragem para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém. Então, ele expressa pelo novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho. Foi através de Cristo, esse novo e vivo caminho, agora nós temos acesso a Deus. Novamente. Parem para pensar, irmãos, uma coisa que nós já estamos desfrutando e nós pouco nos apercebemos, tá? Aí tem vários motivos, correria do dia a dia, problemas, pressão, uma série de fatores. Mas quando Deus, ele compartilha da vida dele conosco por meio do seu Espírito, amém? Todos aqui temos o Espírito Santo, amém? Vocês aí de Rio do Sul, Papanduva, nós temos o Espírito de Deus, amém? Amém. O Espírito é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo. Então, de certa forma, Deus, quando alguém se converte, Deus já está antecipando, é um penhor, a realidade do céu. Então nós já podemos, irmãos, desfrutar do céu agora. Por quê, Gustavo? Porque o céu habita dentro de você. Só que nós pouco pensamos nisso, pouco meditamos nisso, pouca consciência temos disso. Paulo vai falar que o Espírito é o penhor de Deus. Penhor não é uma garantia? Vou comprar sua casa ou seu carro. Gustavo, para fechar o negócio, eu te dou um penhor, eu te deixo uma entrada. Segura o negócio para mim que é meu. Pronto. Você me dá uma parte do carro ou da casa e aquilo é a garantia de que a casa vai ser sua. Sim ou não? O que Deus fez com a questão da eternidade? Ele deu o penhor do Espírito.
Por isso, irmãos, que nós não precisamos ter tanta ânsia de ir para o céu, porque o céu já nos habita. Amém? Irmãos, como eu falei lá de Gênesis, observar essa ordem, céu primeiro, terra depois. No início do capítulo 1 de Gênesis, você vai ver lá nitidamente Deus separando algumas coisas na criação. Ele separa a luz das trevas, sim ou não? Ele separa a noite do dia, ele separa as águas de cima das águas de baixo, ele separa a porção molhada da porção seca, amém? Deus vai separando coisas, mas no que diz respeito ao céu e à terra, Deus não separa. Eu mostro para vocês. Vocês sabem que todo dia, na viração do dia, Deus descia no jardim. Amém? Céu e terra junto. Plano original. O homem peca. A partir do pecado do homem, na trajetória do povo de Deus, você vai ver Deus visitando o povo, tocando a terra. Por meio do tabernáculo de Moisés, Deus descia. Então, o que era o tabernáculo, irmãos? Que depois se transformou no templo, certo? E assim por diante. E hoje somos nós. O tabernáculo, a palavra tabernáculo no hebraico é mishkan. E o que era o mishkan? O mishkan era o link, o ponto de encontro do céu com a terra. Amém? Estava conversando com o apóstolo João, e o apóstolo João fala uma coisa interessante. Todo lugar que tiver um crente, não é crente, tá? Não é meia boca não, crente, tá? Crente, cara forte na fé. Qualquer lugar que ele tiver, ali está o céu. É uma conexão do céu na terra. Desceu o céu ali. Amém? A luz chegou. O que é celestial chegou. Porque o Espírito de Deus chegou através da sua vida. Amém? Então você vai ver lá, quando Deus descia naquele tabernáculo, conectava de novo céu e terra. E aí você passa pelo tabernáculo no deserto. Aí chega a hora, aí adiantando na história, vai chegar a hora do templo de Salomão. Segunda ou primeira Reis 6, 7 lá. Na inauguração do templo, desceu a glória de Deus no templo. Amém? A gente sempre diz o seguinte, não foi o templo, a casa que subiu para o céu, mas foi o céu que desceu para a casa. Amém, irmãos? Aí você vai avançar na história, chega a profecia do profeta Isaías no capítulo 6. A virgem conceberá e dará à luz um menino. Aí, irmãos, olha que interessante, céu e terra conectado. Na transição das alianças da antiga para a nova, agora o Criador, ele não apenas toca na terra, agora ele entra dentro da sua criação. Já pensou, Nayara? Carregar Deus dentro de si? Agora o Criador fazendo parte da sua criação e nasce. O que isso nos aponta, irmãos? Que esse nível de reconciliação que a igreja deve viver, com essa consciência. Nós hoje somos o templo de Deus. A igreja, irmãos, é o prédio onde a igreja se reúne. A igreja aqui, o prédio físico é o lugar onde a igreja se reúne, a espiritual. Somos nós. Mas nós somos o templo, irmãos. Amém? Agora, olha que lindo. Agora não é mais como no antigo pacto, que tinha um templo físico e todo mundo tinha que ir para lá. Agora são vários templos indo em direção às pessoas. Amém, irmãos? Ministros, sacerdotes, ministrando Deus para as pessoas.
ministrando. Fala, P. Pode. Vou voltar só um tiquinho lá no começo da reconciliação. Daí, a seriedade do nosso viver nesse império. Do crente é verdade. É que o nosso viver espontâneo do dia a dia reconcilia o homem com Deus. Amém. Boca fechada. O nosso procedimento, indo comprar, pagar, buscar, levar, reconcilia com Deus. Nós precisamos entender essa responsabilidade. E o posicionamento de um homem, cabeça de família, ou de uma mulher, cabeça de família, reconcilia a sua causa. Amém. Isso é muito poderoso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ótima contribuição. Então, irmãos, vejam bem agora aqui o terceiro ponto. Ó. O pecado trouxe... Aí que entra, irmãos. Ó. O pecado trouxe a independência de Deus. A insubmissão entrou, rebeldia, desobediência e gerou seres autônomos. Vai observando aí, talvez você lembre de pessoas, não apenas não crentes, mas crentes, enquanto a gente fala aqui. Ó, que não precisam mais de Deus. Nem vamos ler o texto de Gênesis 3, do 1 ao 6, a queda, a conversa da serpente com a mulher. Tá? A sedução da serpente. Mas eu coloquei aqui, meio que parafraseando o que aconteceu ali. Ó, mais ou menos, irmãos, aconteceu o seguinte: com a decisão da mulher comer do fruto do bem e do mal, o fruto que Deus disse que não era para comer, é mais ou menos assim, a mulher agora diz assim, ó, a partir de agora, eu mesmo decido, e sem a sua ajuda, Deus, o que eu devo fazer. É mais ou menos isso. Tá bom, Deus, eu sei que o Senhor quer o meu bem, eu sei que o Senhor não quer o meu mal, eu sei que o Senhor quer tudo de bom para nós, mas vamos fazer o seguinte, a partir de agora, eu tomo as rédeas da minha vida. A gente tem que refletir nesses textos. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ó, esse é o veneno de Satanás. Esta é a doutrina de demônios de 1 Timóteo 4:1. Todo o ensino, e isso nós nem vamos falar fora, vamos falar do nosso contexto evangélico, gospel. Está cheio de doutrina de demônios, irmãos. Eu sei que é forte essa palavra, e eu nem gosto de falar nisso, mas nesse mundo gospel nosso, está cheio de doutrina de demônios. Mas, Gustavo, me explica por quê? Por causa disso. É muita gente vivendo vida de independência de Deus, decidindo, sem orar, rebeldia, desobediência. Seres cristãos, líderes, pastores autônomos, que não prestam conta para ninguém. Pega todo mundo, gente. Ah, eu sou o líder aqui, quem manda sou eu, não presto conta para ninguém. Ser autônomo. Quando Deus olha para alguém assim, Ele lembra de quem? Ele lembra da serpente, irmãos. Lembra da serpente. Então, por isso que Paulo vai falar doutrina de demônios. Ó, quarto ponto. Aquela mulher lá em Gênesis 2:22, nós já lemos isso, tá? Mas eu gosto de ressaltar bem isso. Para todos nós aqui e para o pessoal lá de Rio do Sul, alguns já ouviram quando nós fizemos a escola lá, e outros agora que são novos. Irmãos, é importantíssimo. Eu vou dar uma dica aqui que lá em Suzano a gente dava. É o seguinte assim, ó. Eu vou explicar para vocês. Uma dica. O livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem que ser lido com essa cautela. Claro, com a ótica de Cristo, o óculos da centralidade de Cristo. Nós já vamos enxergar
Cristo e a igreja. Aquela mulher é uma figura da igreja, amém? Beleza, marido ali, um só nome, nós já vimos isso. Mas o que eu quero, irmãos, que você entenda sobre a Bíblia? O livro de Gênesis, tudo é pequeno em Gênesis, porque é o começo. Em Gênesis, tudo é uma semente. Amém? Tudo é muito pequeno em Gênesis. Lá em Gênesis tem uma mulher. Em Apocalipse tem uma igreja. Em Gênesis tem um homem. Em Apocalipse tem Cristo. Em Gênesis tem uma serpente, uma pequena serpente. Em Apocalipse tem um dragão. Tudo cresce. Observe isso quando você lê. Em Gênesis é a semente. O desenrolar da Bíblia, o miolo dela, é o desenvolvimento, é o germinar dessa semente. Em Apocalipse é a colheita de tudo que está lá. Outro detalhe. Em Gênesis tem um grupo de homens que se reúnem em torno de uma torre, chamada Babel. Um pequeno grupo, um pequeno pedaço de terra. Em Apocalipse diz assim: caiu a grande Babilônia. Tudo cresce. Amém? Então essa é uma dica para vocês lerem a Bíblia com essa ótica. Então, irmãos, nós vamos ver que aquela mulher é uma figura da igreja. Eu vou fazer um comentário aqui, tomara que eu acerte, qualquer coisa depois eu explico para vocês. Se eu não me engano, foi o Santo Agostinho que falou assim, ó. O Santo Agostinho falou que o Novo Testamento está oculto, escondido no Velho. E o Velho Testamento é revelado no Novo. Se eu não me engano, foi Santo Agostinho que falou. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Por que você está falando isso, Gustavo? Porque nós falamos muito de figuras, tipologias. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento ele é muito físico. Ele é muito geográfico. Ele é muito material. No Novo, não. No Novo, toda essa materialidade se substancia em Cristo. Não tinha a arca no Antigo Testamento? Tinha que carregar no ombro? Uma arca física, 4 homens carregando. No Novo Testamento não precisa mais de arca carregada no ombro. Porque agora aquela arca, que era símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, está dentro de nós. Amém? Então tudo que passa pela cruz se substancia em Cristo. Agora, no Antigo Testamento, em Gênesis, nós tínhamos um jardim. E esse jardim, irmãos, prestem atenção, esse jardim era, eu comparo, tá? Esse jardim como o lugar do descanso de Deus, o lugar do deleite de Deus. Então Deus estava no céu, e quando ele chegava no jardim, era para se deleitar com aquele casal antes do pecado. É a mesma coisa, nós temos aí o pastor Rodolfo, temos o Jonathan, o William, eles estão lá no trabalho deles, e eles estão assim, poxa, eu quero chegar em casa, encontrar minha família, tirar meu calçado, colocar meus pés no sofá, e eu quero me deleitar com a minha família, não é assim? Era assim que Deus pensava também com aquela família. Ele ia para o jardim, e aquela família era o deleite de Deus. Então agora nós não temos um jardim físico para Deus visitar, porque agora o jardim sou eu, é você, somos nós, a igreja. Amém? Nós somos o jardim de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos o exército de Deus. Aí alguns de nós vão dizer assim, mas eu não tenho força nem comigo, Gustavo, eu não consigo dar conta de mim. Eu sou exército de Deus, é exército de Deus. E Ele é o nosso comandante, nosso general. E nós somos a casa de Deus, irmãos. Amém? Casa aonde Deus habita.
Nós somos uma casa viva que se move nesse mundo, com um Deus vivo habitando dentro dela. Amém? Então isso é muito importante, irmãos, entender essas realidades. Claro que depois nós vamos ter uma disciplina que nós vamos falar mais sobre isso. Eu acho isso tremendo, essa realidade, irmãos, dessa mudança nas alianças. Sai do físico e vai agora para a identidade. Porque, irmãos, é muito conveniente para nós dizer assim, ali tem um jardim ali, ó. Vamos para lá. Não, ali tem um monte ali, ó. Vamos lá para o monte. Aí você vai para o monte, sai do monte do mesmo jeito que entrou. Do que você pensar, eu não estou falando aqui, tá, irmãos, que não deve ir a monte, orar e se consagrar. Não é isso. Eu só estou dizendo da seguinte perspectiva. É melhor eu pensar que eu sou o monte. Quando eu penso que eu devo ir a algum lugar, para alguma coisa, eu transfiro a responsabilidade. Eu coloco a responsabilidade em quem? No monte. Porque no monte acontece, no monte isso, no monte aquilo. Mas agora na nova aliança sou eu o monte. Nós somos esse lugar aonde Deus se deleita, irmãos. Deus se deleita em nós, na igreja. A igreja é o deleite de Deus. A igreja é o jardim de Deus. Amém? Então essa realidade, irmãos, aquela mulher é uma figura da igreja. Ela e o marido possuem um só nome. Nem vamos ler o texto, que nós já lemos umas 2 vezes já. Os dois são uma figura de Cristo e a igreja. Aí depois do pecado é que surge Eva. Depois do pecado, irmãos. Vamos ler o texto? Gênesis 3:20. Que eu acho que nós não lemos o texto, só mencionamos. Então em Gênesis 3:20, irmãos, já tinha acontecido a queda do homem, o pecado já tinha entrado, a serpente tinha tomado a autoridade daquele casal, tomou a autoridade do casal, aquele casal perdeu a glória de Deus ali, e no versículo 20 diz assim, Gênesis 3:20, e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Amém? Aqui entra vou usar essa palavra, essa entidade independente, rebelde, que agora ela sai por aí feliz, que agora ela tem um nome próprio. Agora essa mulher, ela não quer mais o nome do marido. Fechamos o cerco aqui, estamos falando de Cristo e a igreja. Amém, irmãos? Então agora, depois do pecado, irmãos, é que surge Eva. Tá? Aí anotem o texto aí. Depois do pecado surge a Eva. Aí agora não é mais 2, agora não é mais 1. Os 2 não são mais 1. Agora os 2 são 2. Cada um tem um nome. Ponto 5. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho é o convite para que essa realidade, essa entidade de independência negue a si mesmo e vá para a cruz. Essa entidade agora, essa realidade de independência, esse ser agora, essa que é a mãe da humanidade, agora precisa negar a si mesmo e ir para a cruz. Ela precisa agora, o Evangelho, irmãos, tá? A grosso modo, o Evangelho nada mais é do que a nossa volta para o marido que é Cristo. O Evangelho é a volta, é um caminho de volta. E só podemos desfrutar disso por meio da cruz de Cristo. Amém? O encontro, da nossa alma com a cruz. Isso é Evangelho. Vamos ler o texto de Mateus 16, 24 a 25. Se alguém achar aí, pode ler. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim,
renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Amém. Então, ó, o evangelho é a renúncia do nome próprio para voltar a ter o mesmo nome do nosso marido, que é Cristo. 2 Crônicas 7:14. Alguém quiser ler aí 7:14, e Isaías 54, versículo 5, vai falar lá claramente: o teu Criador é o teu marido. Então tá, irmãos, na Bíblia, Cristo é o nosso marido. Mas alguém que leia aí, alguém pode ler o 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei dos seus pecados, e sararei a sua terra. Irmãos, eu gosto de fazer uma reflexão nesse texto aí, que ele é muito usado, né? Mas o texto começa assim, ó. Todas aquelas bênçãos que tem o texto, começa da seguinte maneira: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, isso e aquilo, vai acontecer isso, isso e aquilo. Porque se é, ainda que seja povo, mas não tem o nome de Cristo sobre ele, tudo aquilo ali vira apenas uma confissão positiva, uma declaração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nome de Cristo, se humilhar. Então, veja, irmãos, que a gente vai ficando encurralado. A gente vai ficando, irmãos, num estreito que eu tenho a impressão que não sobra nada para nós. Vai apertando o cerco. Porque esse versículo aqui, ele é usado. Não, a Bíblia diz, se orar e tal. Tem que se chamar pelo nome de Cristo esse povo, irmãos. A igreja, irmãos, ela carrega o DNA do cabeça, que é Cristo. Deus não é celestial? Ele não é o nosso Pai? Se fizer um exame de DNA, pegar ali o William de exemplo, fizer um exame de DNA na Elo, vai estar o DNA do Pai. Então, se o nosso Pai é celestial, nós devemos ser celestiais também, irmãos. Aí você avalia a sua vida, se você tem vivido mais segundo o primeiro Adão, ou você tem vivido mais conforme o último Adão, que é Cristo. Cada um examine-se a si mesmo. Mas eu volto a repetir, Deus só reconhece o Filho. Porque se ele olhar para mim e enxergar o Adão, ele está enxergando um homem caído, que não está reconciliado com ele. Então a igreja, ela tem que ter o DNA do cabeça, que é Cristo, irmãos. Por isso que temos que ser uma igreja cristocêntrica. Por isso que temos que ser uma igreja celestial. Uma igreja voltada para as coisas celestiais. Uma igreja preparada para a volta de Jesus. Amém. A igreja, só o nome igreja, irmãos, não se sustenta. Porque a igreja, dita pela própria boca de Jesus, ele diz assim, lá em Mateus 16, do 16 ao 18, eu edificarei a minha igreja. Então não basta apenas ter um nome de igreja, de Jesus. Não adianta dizer nós somos uma igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem que se parecer com Jesus. Rapidamente aqui, eu fui cortar o cabelo e fazer a barba aqui, né? No nosso amigo ali. Aí até ele conhece a Mica, conhece vocês, né? A família toda, né? Ah, eu conheço a Mica, conheço o William. O Igor, que é mosquito, né? Mosquitinho. Eu chamo de Igor, né?
Não tô nessa intimidade toda, não. Mas eu ouço o pessoal falando, né? Mosquito, mosquito. Aí o Igor, falando com o Igor, ele se abriu para mim ali, né? Aí pude evangelizar ele. E o que eu estava falando mesmo? Esqueci. Do Igor. Da igreja. Isso. Aí eu falei para ele assim, né? Ah, cara, ele falou, não, eu vou ir lá, pastor, vou lá tal dia. Não, tá bom, a porta tá aberta lá. Mas aí eu falei para ele duas coisas assim. Falei, cara, nós sempre recomendamos o seguinte: procure uma igreja mais perto da Bíblia. Eu não recomendo procure uma igreja mais próxima da sua casa, que senão você pode se dar mal. Então procure uma igreja mais perto da Bíblia. E eu falei para ele assim, cara, vai lá nos conhecer, vai ver se a gente se parece com Cristo. Ouça, veja o nosso comportamento lá na igreja, pregando e fora, e vê se nós somos um povo parecido com Cristo. Então, a gente, né, deixa a pessoa bem à vontade. Mas o importante, irmãos, é que nós, a igreja, precisamos nos parecer com Cristo. Parecer com Jesus. Amém? Então, estava falando isso com ele. Então, irmãos, ponto 6. O evangelho não é sobre nós, mas sobre ele. A reconciliação é negar essa realidade individual e voltar para ele. Aí, irmãos, eu anotei 2 textos aqui, nós não precisamos ler. Já lemos esse texto aqui numa das aulas, João 17, 21. Lembram? A oração sacerdotal de Jesus. Pai, eu oro para que eles sejam um, como nós somos um. E eu oro para que eles se tornem um conosco e tal, aquela coisa toda. E eu coloquei Efésios 1, do 4, que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, nós também já mencionamos esse texto aqui. Então, irmãos, eu vou pular para o 7 aqui, que é muito, muito interessante isso aqui, irmãos. Prestem atenção. No ponto 7, o foco do evangelho, vamos com calma aqui para ninguém se escandalizar. Mas o foco do evangelho não é Cristo para o homem. Não é Cristo para o homem, mas o homem para Cristo. Aí eu faço aqui o seguinte, irmãos, para você depois, deixa aí, para você em casa estudar. Efésios capítulo 1, do 1 ao 14. Você conta lá quantas vezes vai dizer em Cristo. Em Cristo. Muitas vezes você vai contar lá. Então tudo é em Cristo, irmãos. Se você pegar e ler o capítulo 1 de Efésios, você vai se encantar. Anota lá, sublinha, toda vez que diz em Cristo, nele. Então, eu anotei um dado aqui. Quando você lê a carta de Efésios, você vai perceber isso. Em Efésios, nós estamos em Cristo, certo? Leia a carta aos Efésios, você vai observar esse detalhe. Nós estamos em Cristo. Mas quando você vai para a carta de Colossenses, aí é o outro lado da moeda. É Cristo em nós. Em Efésios, nós estamos nele. Em Colossenses, ele está em nós. Cristo em vós, esperança da glória. Então leia essas cartas olhando também com essa perspectiva. Então, irmãos, por que o foco do evangelho não é Cristo para o homem, mas o homem para Cristo? Pegando a realidade das figuras lá do homem e da mulher no jardim. Quando aquela mulher sai de dentro do marido, ela tem um endereço certo. Ir para o marido. Lá antes do pecado, a mulher sai do lado do marido. Quando ela fica pronta, depois que ela acaba de ser edificada, ela sai para o marido. Então, irmãos, o foco do evangelho é o homem para Cristo. Nós voltarmos para ele.
No 8. Há uma glória muito maior em estarmos unidos a Ele. 1 Coríntios 6,17. Vai dizer que aquele que se une, você vai ler na sua Bíblia, aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor. Irmãos, é um casamento. É uma união. Agora, irmãos, nós precisamos só aprofundar um pouquinho mais, porque quando nós nos unimos com Cristo, o Espírito de Deus, irmãos, qual é o local, né? Aonde é que Deus habita? Deus habita no nosso espírito. Amém? Esse é o lugar. Talvez você nunca tenha pensado nisso, muitos nunca pensaram. Mas onde é que Deus habita? Deus habita no teu espírito. Então o Espírito vem, nós nos unimos, e agora há uma mescla. E essa mescla agora é o Espírito de Cristo suplantando o nosso espírito, tomando forma, tomando o controle. Amém? Uma das principais razões do Espírito Santo habitar no homem, irmãos, é para controlar e guiar o homem. Controlar não, mas guiar o homem, novamente. Vai por aqui, vai por ali. Não faz. Essa é uma das funções do Espírito Santo habitar dentro de nós. Que o homem possa ser alertado, que o homem possa ouvir a voz de Deus, já ir cumprindo um pouco daquele propósito de Deus lá no Éden, se o homem comesse daquele fruto, da árvore da vida. Se o homem comesse daquele fruto, irmãos, o homem viveria essa plena comunhão, essa habitação mútua, ele viveria, e ele desfrutaria também de ser guiado por Deus, nessa plena comunhão. Mas o homem preferiu o fruto da outra árvore e se tornou independente. Então, irmãos, uma glória muito maior em estarmos unidos a Ele. Aí você vai pegar aqui também, o texto de Efésios, tá? 1, do 18 ao 23. Você vai perceber, irmãos, que vai dizer que a igreja, isso aqui Efésios é muito forte, mas vai falar que a igreja é o complemento. A igreja é o complemento do cabeça. Vamos ler esse texto, porque ele é muito importante. Efésios. A partir do versículo 18 do capítulo 1. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Versículo 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Pergunta que parece brincadeira de criança. Tudo está sujeito debaixo da cabeça ou dos pés? Dos pés. E os pés estão aonde? No corpo. Quem é o corpo? Nós. Ele é o cabeça do corpo. O cabeça
Olha, irmãos, o cabeça está onde agora? No céu, no trono. O corpo está onde? Na terra. Céu e terra. Céu e terra conectado. Mas o nível de autoridade da igreja é esse aqui. Agora, irmãos, olha que interessante, tá? Só que isso aqui, irmãos, ele aponta muito para o coletivo, tá? É para o coletivo, esse Cristo coletivo, essa igreja, o corpo. Membros do corpo. Quando nós lemos aqui, ó, e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas. Quando fala de tudo estar debaixo do pé, você lembra de quem no Antigo Testamento? Josué. Quando Deus chama Josué, ele diz, o quê? Medita nesse livro dia e noite, aonde colocar a planta do teu pé, eu vou te entregar. Por quê, irmãos? Porque o livro de Josué, você lê ele na seguinte perspectiva: autoridade, governo e conquista. E Josué tem o mesmo nome de Jesus, Yoshua. Porque Josué é uma figura de Cristo. E ali no livro de Josué, Deus já estava nos comunicando profeticamente o que seria a igreja, irmãos. Então, se a gente internalizar isso de forma consciente, andarmos com essa consciência, irmãos, de que tudo está debaixo dos nossos pés, a igreja. Aí ele vai dizer, versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche, que a tudo enche em todas as coisas. Aí, irmãos, você vai perceber um detalhe, tá? Eu coloquei ali, vou falar rapidamente, eu nem sei que horas são. 8h30? Tá bom. Então, irmãos, eu coloquei aqui, ó, essa palavra complemento. A igreja é o complemento. Essa palavra aqui que nós vimos ali, o complemento, aliás, perdão, plenitude, tá? Essa palavra plenitude, ela é pleroma, o nome dela. Mas tá bom, é pleroma. O que quer dizer esse pleroma? Aí que está o detalhe bacana de quando Paulo escreve. Ele está escrevendo, nós sabemos que é no grego, a palavra é pleroma. Mas ele está escrevendo baseado em que esse pleroma? Ele pegou esse pleroma da onde? E aí que está o lindo. Quando ele fala que a igreja é a plenitude de Cristo, porque é o seu corpo, ele está dizendo que a igreja é o pleroma de Cristo. E o pleroma era o seguinte, eram grandes embarcações que eram carregados de mantimento e riqueza. E depois de carregados de mantimento e riqueza, elas saíam para abastecer os lugares. Paulo, quando está escrevendo que a igreja é a plenitude de Cristo, que a igreja é o pleroma de Cristo, Paulo tem na mente que a igreja é essa grande embarcação repleta de recursos e riquezas para dar àqueles que não têm. Esta é a natureza da igreja, irmãos. Não há falta de nada para nós, porque nós somos o pleroma de Cristo. Nós não precisamos ficar na mão de políticos, não. Nós temos tudo o que precisamos. A igreja tem, irmãos. Então, irmãos, agora, depois de entender sobre esse retorno, depois de entender, irmãos, essa realidade, que houve uma ruptura por causa do pecado, Jesus veio para nos reconciliar de volta com Deus, e a partir do momento que nós reconciliamos com Deus, nós nos unimos ao cabeça que é Cristo. Ao cabeça que é Cristo. Temos o DNA dele, tudo isso, entendido isso, irmãos. O que nós vamos falar agora? Lá no Éden, com o pecado, um boleto foi gerado.
O homem peca. Um boleto foi gerado lá no Éden. Mas em Cristo essa dívida foi paga. Amém? Glória a Deus. João 19:30. Jesus vai dizer o quê? Está consumado. E vocês sabem que a palavra é tetelestai. Está paga a dívida. Esse é o brado dele lá. Mas agora, vamos ler Colossenses 2:13 a 15. Alguém leia. A gente vai entrar na reta final aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. E quando vós estáveis Oi? mortos nos pecados, Fala mais alto. a circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. 12, 13. É o 2, 13 a 15. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra vós, Olha. nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém. Então, irmãos, esses dois textos fazem menção disso. Jesus na cruz pegou o escrito de dívida que era contra nós, cravou na cruz. Pagou. Daqui que eu pago. Então, irmãos, nós vamos finalizar, tá? Isso aqui é muito importante. Eu tenho isso aqui em PDF. Aqueles que quiserem me pedirem, eu envio por PDF, não tem problema nenhum, tá? Então eu tenho isso aqui em PDF para você usar, de repente, vai ter a oportunidade de usar. O Evangelho do Reino e a obra de redenção em 5 pontos, que está bem relacionado com tudo que nós falamos aqui, tá? Irmãos, compreender essa realidade desses 5 pontos aqui, a gente tem uma compreensão do que é a obra de Cristo, o que ele veio fazer. Muitas pessoas não sabem disso aqui, irmãos. Então, estão nas igrejas, mas elas não têm noção do que é o Evangelho de forma organizada. Então, o Evangelho do Reino é a obra da redenção em 5 pontos. Primeiro ponto, havia um problema causado pelo pecado. Qual era? A morte. Pecado entrou, gerou morte. Romanos 3:23. O que vai dizer lá? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras versões vai dizer carecem da glória de Deus. Então, todos. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Todos. Então, havia um problema causado pelo pecado, a morte. O homem estava condenado, tá? É daqui, ó. O homem estava condenado. Então, irmãos, isso é tão sério que não importa se era rico, pobre, branco, amarelo, a morte prevalecia. A morte fazia todos sucumbir. Segundo ponto. A dívida precisava ser paga. Essa dívida que foi precisava ser paga. Nenhum homem era capaz disso. Surgiram muitos homens bons, maravilhosos, mas todos eles pecaram. Somente Deus mesmo, irmãos, para poder pagar. Jesus pagou a dívida como o último Adão, que Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, versículo 45. O primeiro Adão é a alma vivente. O último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Então, irmãos, Jesus como último Adão é como
ele chega na cruz como o último Adão. Depois de Adão, Paulo, estudando os escritos deles, ele chegou ao entendimento que Noé foi um outro tipo de Adão. Que todos os homens, Abraão, Davi, Salomão, uma linhagem. E quando chega em Jesus, ele chama Jesus de o último Adão. Ele está dizendo assim, ó, irmãos, é o último. Essa criação agora finda na cruz. Na morte de Jesus, o último Adão. Só que o que a morte não contava é que Jesus não tinha pecado. Romanos 6:23, eu não coloquei aqui, mas você pode anotar. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Salário. Pecou, tem salário. Qual é o salário? Morte. Só que Jesus não pecou. Aí a morte foi pagar para esse Adão aqui. Jesus, o último Adão, foi pagar o salário dele. Só que quando chegou lá, a morte deu de cara com Jesus sem pecado. E se não tem pecado, não tem salário. A morte sucumbiu diante dele. A morte olhou para Jesus, escaneou Jesus e disse: não há pecado em você. Você me venceu. A morte foi vencida. Satanás foi vencido. O pecado foi vencido. O mundo foi vencido. Amém? Vou dando umas dicas aqui, ainda tem tempo. É tão lindo, irmãos, quando você lê a Bíblia com essa perspectiva. Gênesis 14. A guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Quantos reis Abraão derrota? 4. O mundo, a carne, o pecado e o diabo. Abraão é uma figura de Cristo. Derrotou 4 reis. A morte, o pecado, a carne. Qual é o outro que eu falei? E o diabo. A Bíblia fala, irmãos. Então, Paulo chega nesse entendimento. Então, Jesus, ele paga a dívida. Na sexta-feira, na morte, digamos no domingo da ressurreição, tá? No terceiro dia, quando ele ressuscita, agora não é mais Adão, irmãos. Agora ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. E agora inaugura-se no domingo uma nova raça humana. Uma nova espécie de ser humano. Agora se inicia uma classe de pessoas parecidas com Cristo, o cabeça. Agora não é mais Adão, nós agora estamos em Cristo, uma nova criação, irmãos, que não tem nada a ver com aquela. Se eu não me engano, eu anotei aqui, eu anotei 2 Coríntios 5,17, aqui ó. Tudo se fez novo. Quem está em Cristo? Tudo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, na sexta-feira é a extinção daquela criação, daquele antigo pacto. No domingo inicia-se uma nova aliança em Cristo. Ele é o cabeça, é o primogênito. Por isso, lá na rádio eu estava falando sobre a primogenitura. Por isso que Hebreus 12, versículo 22, 23, vai falar da igreja dos primogênitos arrolados nos céus. A igreja, quando Deus olha para a igreja, só tem primogênito. Está lá no plural, primogênitos. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Por que só tem primogênito? Sabe por que só tem primogênito? Porque todos nós estamos no primogênito que é Cristo.
Eu falei sobre Esaú, que vendeu o direito de primogenitura. Ele não tinha ideia do que ele estava se desfazendo. Quando ele vendeu o direito de primogenitura, ele estava abrindo mão de se parecer com Cristo. Quando você abre mão do seu direito de primogenitura em Deus, digamos, um crente que abandona a igreja, e ele está abrindo mão de ser primogênito. Ele está abrindo mão de se parecer com Cristo. Diferente de Jacó. Jacó deseja a primogenitura. Jacó deseja se parecer com o primogênito. Tremendo, irmãos. Tremendo isso. A igreja dos primogênitos. Então, no domingo, uma nova raça. Eu parei no 2 ou no 3? Bom, no 3. Fomos inocentados ao reconhecermos que éramos nós quem deveria ter morrido naquela cruz. Então, fomos inocentados de que maneira? Ao reconhecer, era eu que tinha que ter morrido lá, mas ele pagou a dívida por mim. Eu quem deveria ter morrido na cruz. Cremos no Filho de Deus como nosso Salvador, Gênesis 3,15, o descendente da mulher. Estamos justificados. Graça de Deus. Nós não temos mérito nenhum. Justificação. Deus veio ao nosso encontro. Não há obras que alguém pudesse ter feito para merecer salvação. É graça, é justificação. Foi justificado. Amém? Deus nos justificou pela obra da cruz. Graça. Graça de Deus. No quarto, entendendo isso então, havia um problema, morte causada pelo pecado, havia uma dívida, um boleto que foi pago por Cristo na cruz. Eu sou inocentado ao reconhecer que era eu quem deveria ter morrido naquela cruz. Creio no Filho de Deus, Salvador, justificação, graça de Deus. Quarto ponto, na ressurreição uma nova criação começa que não tem nada a ver com a antiga, que é o texto que nós vimos aqui. Certo? Agora o quinto e último ponto. Uma vez inocentados, tá? Uma vez que eu fui inocentado, que eu fui salvo, amém? Quem foi salvo por Cristo aqui? Levanta a mão. Levanta a mão aí em Rio do Sul e em Papanduva. Você foi salvo. Só que você foi salvo, nós fomos salvos por alguém. Via de regra, quando alguém é salvo por alguém, aquela pessoa deve a vida a outra. Sim ou não? Eu nem vou pegar eu. Se alguém salva a Catarina, eu devo a minha vida a essa pessoa pela minha filha. Então, uma vez que eu entendo que eu fui inocentado, quantos aqui já viram a Paixão de Cristo? Não tinha lá no tribunal de Pilatos, diante de toda a multidão, um camarada horrendo, nojento, perverso, maldoso, miserável, chamado Barrabás? Sim ou não? Sim. Sabe quem é Barrabás lá? Eu, você. Só que na hora que você ia ser condenado na cruz, um inocente tomou o seu lugar e diz: deixa que eu morro por ele, pode liberar ele. Esse é o evangelho, irmãos. E aí nós saímos dali. Éramos culpados, mas fomos inocentados. Diante dessa realidade, irmãos, uma vez que eu sou inocentado, que eu fui salvo por alguém, por Cristo, precisamos perder a nossa vida para ganhar a dele. Agora não é mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Primeiro ponto. Segundo ponto, começamos então agora a ser preparados para casar com Ele. E começa então o processo de santificação pela palavra e pelo Espírito. João 3,5, Efésios 5, 25 a 27. Terceiro ponto, para isso nos é pedido apenas uma coisa, irmãos, uma única coisa: submissão ao trabalhar dele. Efésios 5, 25 a 27,
Vamos ler esses dois textos e nós encerramos. E Mateus 16. Se alguém tiver na NVI esse texto aqui, ó, por favor, traga para mim aqui que eu quero ler. Mateus 16, do 24 ao 25. Vamos ler Efésios 5. Efésios 5. (25) 25 em diante. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para, versículo 23, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A igreja precisa ser lavada pela palavra. Santificação. É o nosso processo de santificação, irmãos. Amém? Nós precisamos nos lavar na palavra. Irmãos, a justificação não depende de nós. Muito menos a santificação não depende de nós, irmãos. Só depende de uma coisa: eu me submeter ao lavar da palavra. Eu tenho que me submeter. Só isso. Eu me coloco diante do Espírito de Deus, diante do Senhor, e eu me submeto a essa santificação. Então, irmãos, ó, submissão ao trabalhar dele. E ó, um detalhe importante: alguém tem a versão da NVI aqui? Do Mateus 16? Não tem? É que tem na NVI, irmãos. É que eu estou com o meu celular ali. Eu tenho no celular. Mas ele diz assim, ó. Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, na NVI vai estar escrito assim, ó. Quem quiser. Eu anotei aqui, ó. Quem quiser vir após mim, tome a sua, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No 25, portanto, quem quiser salvar a vida, sua vida perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa achará. Eu coloquei isso aqui, pessoal, por causa que eu achei muito interessante. No meu 25 fala quem quiser. Então, quem quiser. No 24. Na NVI vai dizer: se alguém quiser vir após mim. O que nós aprendemos aqui, irmãos? É que Jesus não obriga ninguém. É quem quiser. Quem quiser ser santificado, quem quiser ser purificado, quem quiser se unir a Ele, quem quiser se unir a Ele. Amém, irmãos? Então, o Evangelho da Reconciliação, todos esses 5 pontos aí, volto a repetir. Se alguém quiser, eu tenho em PDF, eu envio depois. É só me pedir no privado aí, tá? A foto vai lá para Papanduva e Rio do Sul daqui a pouco. Se alguém, quantos minutos tem para as 9? 8. Se alguém tem alguma dúvida, uma pergunta, o tempo é agora. Tanto para cá quanto para lá. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tudo certo? Não ficou nenhuma dúvida? Vê aí, amor. Ninguém aí com a Elaine? Ainda não? Bom, qualquer coisa, vai pelo WhatsApp e a gente responde na próxima aula, tá bom? Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, na próxima aula a gente aproveita um espaço para responder. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse período de aprendizado da Tua Palavra. Que o conteúdo, os versículos, os entendimentos, as revelações fiquem gravadas nas tábuas do nosso coração. E que tudo que foi ministrado aqui, Senhor, que fique apenas aquilo que o Senhor tem como propósito para o nosso crescimento, para a nossa edificação, e que seja não apenas um conteúdo teológico,
mas que seja um conteúdo para transformar a nossa vida e a nossa existência. No nome poderoso de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, irmãos.